Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Hoje vamos falar sobre os recentes ataques de violência às escolas no Brasil, um assunto super importante que merece uma reflexão sobre educação e saúde mental de alunos e professores brasileiros. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a advogada Cléo Garcia, mestranda em educação pela Unicamp e uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil, que fez um levantamento de casos nos últimos 20 anos no país. Cléo, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Murilo. O prazer é meu e eu que agradeço a oportunidade de estar num espaço tão privilegiado como esse. Obrigada. Perfeito. Cléo, então, Cléo, para a gente começar, gostaria de entender o porquê desse aumento de casos de violência nas escolas nos últimos anos, especialmente em 2023 já tivemos alguns diversos ataques ali, então gostaria de entender o porquê desse aumento. Então, Murilo, a gente tem que olhar que as escolas são palco de diversos tipos de violências, né? Mas essa especificamente que é o nosso estudo, são violências extremas, né? Que a gente fala daquelas violências em que vem de fora da escola, ela invade a escola, né, e ela tem como objetivo causar o maior número de mortes. Então, é uma violência extrema em escolas no Brasil. E como você mencionou aqui, o nosso mapeamento, ele faz um levantamento de casos de 20 anos atrás, né, o primeiro foi em 2002, em Salvador, na Bahia, num colégio particular, e a partir de então, a gente segue uma linha do tempo em que você pode observar que tem vários, um espaço muito grande de tempo entre um e outro. Mas quando chega em 2022, no comecinho do ano, começa a pipocar os casos, né? E a partir do segundo semestre, então, isso vira uma constante, até culminar com o último agora, né, de junho. Então, foi realmente, nós tivemos mais ataques nos últimos 12 meses, um pouco mais, 15 meses, do que nos últimos 20 anos. E aí a gente levanta vários fatores que contribuíram para isso, né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que a gente vem de uma pandemia, né? Onde muita gente saiu adoecido, né, desse isolamento que nos foi imposto. E, principalmente, a gente tem que considerar os adolescentes, que são um público muito vulnerável, né, e que foi empurrado para o mundo virtual. Então, além desse isolamento imposto pela pandemia, a gente também pode perceber que a internet tem um poder muito grande nesse meio tempo, e você sabe que no ano passado, em 2022, nós tivemos uma disputa acirrada para eleição presidencial, e a gente pôde ver, pôde observar, todo mundo sabe disso, o número de discursos de ódio que foi assim, num aumento avassalador e liberado, né, para todos os tipos de plataforma. Então, estou falando em alguns fatores que levam a isso, né, e aí passamos a olhar esse tipo de violência, esse discurso de ódio como uma coisa natural no nosso cotidiano. Uma outra coisa é que esses adolescentes que foram empurrados para o mundo virtual, eles se envolveram muito com jogos virtuais, e muitos jogos violentos também. E o que acontece é que esse tipo de crime do qual nós estamos falando, que é ataques de violência à escola, né, eles eram comentados na Deep Web, ou na Dark Web, né, como nós conhecemos. E a gente viu a partir de 2015, quando foi criado o Discord, que é aquele aplicativo de voz, especificamente para gamers, né, ele possibilitou que houvesse maior interação entre esses jogadores, e a gente percebeu que tudo que era discutido na Deep Web passou a ser discutido de forma bem livre em todas as redes sociais. Que mais eu posso dizer para você? Então, e aí a gente tem que olhar que essas redes sociais não têm nenhuma regulação aqui no Brasil, né? E o número também de discursos de cooptação por extremistas aumentou muito o ano passado, tem várias pesquisas que já mostram esses dados também. Então, é uma junção de fatores que acabou culminando nesses ataques todos, e a gente vai, acho que, falar um pouquinho mais como se deu isso, né? Exatamente. E até aproveitando esse gancho, né? Por que que a escola se tornou palco para esses agressores? Mesmo aqueles É, que não estão mais em idade escolar ou que estão em outras unidades, eles retornam para cometer esse tipo de crime. Por que a escola, que antes era considerada um ambiente super seguro, ela se tornou tão
esse fácil acesso, assim, por que a escola? Sim, assustador, né? Eu vou fazer uma observação aqui que a gente precisa lembrar que o nosso estudo, ele tem um recorte, né, no tipo de público que nós estudamos, e é especificamente os adolescentes, não só adolescentes, mas jovens, né, porque nós temos de várias idades, mas aqueles que são alunos da escola que é atingida ou ex-alunos, né? Então, aí você falou uma coisa, por que que eles voltam, né? Por que que esse tipo de ataque, esse tipo de crime é perpetuado na escola, perpetrado e perpetuado, né, que a gente tem visto na escola e não em outros ambientes onde talvez você pudesse atingir um maior número de pessoas. Porque nesse mapeamento que nós fizemos, então, nós levantamos 2 pontos importantes que são sinais de radicalização, né, indícios de radicalização desses jovens através dessas redes sociais, através dessas comunidades, subcomunidades extremistas, que nós chamamos, e um outro ponto é a escola como palco do sofrimento. Então, todos eles querem, eles precisam voltar à escola para mostrar algo, para se vingar, seja para ter ali um reconhecimento dos seus pares. E, assim, generalizar é sempre muito perigoso. Mas é possível traçar um tipo de perfil de quem comete esse tipo de violência? Sim, não é generalizando, mas a gente percebe no mapeamento ó, um levantamento de algumas características que são comuns a eles, né? Por exemplo, todos esses jovens que fizeram esse tipo de ataque são meninos, né, do sexo masculino, e a grande maioria branco, porque não falo total, porque o de realengo é considerado pardo, Uhum. mas todos os demais brancos, é, muitos deles com discurso misógino, né, se não a grande maioria, mas assim, discursos de ódio, valorização e discurso de incentivo ao armamento, tem gosto pela violência, eles têm muitos sofrimento realmente na escola, seja por exclusão, pelo sentido de não pertencimento, por bullying, por humilhações. Então, junta-se uma série de fatores nesses adolescentes, mas temos sim muitas coisas em comum, e principalmente, ultimamente, né, essa frequência dentro de subcomunidades de cultura de ódio. E ao identificar esse tipo de perfil, é possível que a escola tome algum tipo de medida, algum tipo de precaução para se proteger desse tipo de ataque? Então, nós também mapeamos que trata-se de um adolescente, falo adolescente porque é a média da idade, né? Sim. Mas nós tivemos já autores de 10 anos, que depois suicidou-se, e de 25 anos, que é o mais velho, que era um ex-aluno, né? Mas o que a gente pode perceber é que esses adolescentes, na verdade, eles têm um perfil de isolamento social, que a gente chama, que é aquele adolescente que não tem muitos amigos, às vezes não tem Uhum. nenhum, né? É, é fácil, às vezes, você identificar ele na escola, mas às vezes o que a gente percebe é que esse aluno é tido como quietinho. Em muitos desses depoimentos que a gente percebe depois que acontece um crime desse tipo, muita gente fala, mas ele não dava trabalho nenhum, ele era muito calado, ele era muito quietinho. Então, acredito eu que não só a escola, mas a família também, e até os amigos, né, precisam ficar atentos, porque geralmente eles fazem também esse discurso, essas ameaças de que vai fazer acontecer dos próprios, os mais chegados, né, Sim. poucos até, e às vezes na sua rede social também. Então, acredito que é um papel conjunto, não dá para a escola cuidar disso sozinha, mas talvez a parte que a escola pudesse, ela perceber que tipo, qual o tipo de aluno que tem um comportamento mais retraído, porque não é somente que seja um aluno desse tipo, mas Sim. veja, são vários adolescentes que estão passando também por dificuldades e que a escola precisa também atentar isso, para isso, né? O adolescente às vezes está passando por violência dentro da própria casa, e às vezes a escola tem uma preocupação apenas conteudista, né, e não de uma convivência mais centrada na promoção da responsabilidade, da confiabilidade, enfim, acho que falta um pouquinho isso também. E Não, também a ligação com a família, né, Murilo, perdão. acho que é importante identificar, se não para que se escale um grau de violência extrema, mas também que seja mais acolhido esse estudante, né? Não só Sim, trabalhar, como você mencionou, a parte de conteúdo, mas trazer um acolhimento, né? Para que ele se abra, para que ele exatamente. explique, para ele conte o que ele está vivendo, que a escola também pode ser esse palco, esse mediador ali de evitar futuras depressões, enfim, outras doenças Perfeito. que venham.
Porque se ele não tem esse acolhimento na escola, Murilo, o que a gente tem percebido é que ele tem esse acolhimento nessas comunidades extremistas, né? Tem até alguns ex-extremistas que fazem hoje em dia algumas palestras, eles dizem que se há algo que essas pessoas que trabalham com esse mundo do crime, mundo bem violento, sabem fazer, é acolher um adolescente naquele momento de vulnerabilidade que ele se encontra. Eu acho que a escola precisa fortalecer isso e incrementar mesmo essa questão do pertencimento no seu ambiente escolar. Sim, perfeito. E aí você trouxe a questão também das redes sociais, que a gente sabe que é um ambiente ali de fomento ao ódio, de acesso a grupos, comunidades e tudo mais. E aí você mencionou também a questão do Discord, que vem sendo muito falado nos últimos dias, né? Desse discurso do ódio. Queria entender como esse grupo se organiza, como esse grupo se encontra, né? É muito nichado também, né? De perfis específicos. Então, qual o Sim. perfil também das redes sociais, qual a influência das redes sociais em todo esse contexto em permitir que esses grupos se encontrem, ganhem vozes, enfim, e articulem ali esse tipo de violência nas escolas. Você vê que isso não é de hoje, né, Murilo? Não é uma coisa É, recente. A partir de Columbine, que acho que foi o evento mais midiático que aconteceu desse tipo, já foram se formando grupos nas redes sociais de glorificação desse tipo de crime, sim, né? É, fãs, grupos de pesquisadores, meninas também frequentam essas subcomunidades, e aí como que se dá isso? Aí um desses adolescentes que está fazendo um jogo online, um jogo virtual, ele expõe ali a sua vulnerabilidade, seja através da forma como fala, da agressividade, ou de uma queixa, né? E nós temos hoje pessoas que fazem essa cooptação, esse aliciamento para grupos extremistas em todo lugar, né? Principalmente nos jogos violentos também, mas principalmente através do Discord. Não só no Discord, né? Hoje existem outras formas, chats, redes sociais, mas no Discord, porque é ali que eles identificam a tendência desse adolescente e os problemas pelos quais ele passa. E a partir desse encontro que se dá, então, através dessa, não sei se as pessoas são acostumadas com isso, mas hoje o jogo virtual, você pode falar com aquela pessoa que você está jogando, isso pode acontecer no mundo todo, né? É algo bem extenso, e você conversa com essas pessoas, troca, né, estratégias, ideias, se manifesta através do aplicativo, que é o Discord, que é o aplicativo de voz, especificamente para jogos, né? E a partir daí ele é convidado. Então, se é percebido que ele tem uma certa tendência à violência, que ele se queixa, que ele exacerba ali tudo de mais violento que ele possui, ele é convidado a participar de um grupo, de uma comunidade. Às vezes ele pede um convite para esse tipo, sabe? Hoje em dia a gente já sabe que existem muitas comunidades, mas é como você disse, é muito diversificado, é uma terra sem lei, né, Murilo? uhum. E é muito extenso também para você fazer um mapeamento disso tudo. E a partir dali, num grupo desses, ele passa a se sentir pertencente, porque ele percebe que ali tem pessoas que o valorizam, que ouvem o que ele tem para dizer e que têm as mesmas ideias que ele, mesmo que sejam ideias violentas. E aí, dois pontos que eu queria abordar. O primeiro é o que motiva ele a cometer tal ato, e o segundo ponto é ter uma discussão do campo jornalístico, que me parece que esses agressores eles buscam a divulgação pós o atentado, né? Eles meio que viram uma Sim, celebridade ali no grupo deles, na comunidade deles, e eles querem essa divulgação. E recentemente a imprensa sempre divulgava nomes e tudo mais, e recentemente a imprensa fez uma autoavaliação ali do tipo assim, não podemos mais divulgar porque é exatamente isso que esses agressores querem. Se a gente divulgar, eles vão continuar fazendo esse tipo de ação, de agressão e tudo mais. Então, acho que é um ponto também a se não dar essa visibilidade a quem comete sim, esse tipo de ato para tentar prevenir que outros não entrem na mesma onda. É mais ou menos isso. sim. Sim. Então, Murilo, desses adolescentes que cometem, porque não estou dizendo que todo mundo que está nesses Sim, jogos, que vai sim, para esse tipo de comunidade, vai cometer. Tem muitos perfis lá dentro, né, de sim, variados perfis. Mas esse que está com essa ideação criminosa, que a gente chama, né, por que ele pratica, ele vai até o fim com isso? São adolescentes também que têm diversos transtornos, né, mentais, de problemas de saúde mental não diagnosticados ou não tratados, né? E ali, então, veja bem, é uma população que
o adolescente, eu digo, um público que é muito vulnerável, ele já se encontra num momento de ódio, de querer vingança, de se sentir o pior do mundo e que a vida dele não tem nenhuma, não tem porquê de ser, né? Não tem significado a vida para ele. Por isso que a gente sempre fala que essa questão de você armar as escolas é um incentivo para ele, né? Porque na verdade ele quer morrer. Ele quer Uhum. entrar para esse tipo de ataque e para ele tanto faz, ele vai matar. Porque lá, nessas comunidades o discurso é assim: ele chega e fala que quer se suicidar, ele quer soltar uma bomba, e as pessoas que estão ali falam o seguinte: você quer fazer isso, mas não vá sozinho, leve mais pessoas com você. Então, Nossa. ele é incentivado, né, a cometer esse tipo de crime, e ali ele percebe que ele vai ter um reconhecimento, é uma forma de que aquele que tem uma vida que não vale nada, né, que não tem significado nenhum, é, muitos desses discursos eles expõem também nas redes sociais, né, que eles possuem, então eles acham que ali eles vão ter notoriedade. E isso também é incentivado nessas comunidades, né? De que ele vai conseguir essa divulgação, eles também vão fazer essa divulgação depois que ele morrer, então é uma coisa muito, muito violenta. E você tinha me perguntado uma outra coisa com relação às redes sociais. Ah, não, dos jornalistas. Com relação à mudança na forma como os jornalistas têm tratado isso também foi uma preocupação nossa, e acho de vários pesquisadores, de várias instituições, de que a gente já tem uma noção do efeito contágio, né, que a gente chama, e isso não quer dizer, como eu disse para você, que todo adolescente ou pessoa vai olhar aquilo que o jornalista divulgou, ele vai cometer um crime desse tipo, mas um incentivo para aquele que já tem uma ideação. Então, a nossa preocupação é que não se divulguem as estratégias, que não se divulgue nome, que não se divulgue fotos, porque isso incentiva os grupos que estão fazendo esse aliciamento e fazendo essa divulgação, incentivando esse tipo de crime para que eles cooptem mais pessoas. Não, certamente. E qual é o caminho para que a gente consiga tornar o ambiente escolar um pouco mais saudável? O que que a escola pode fazer ali? Eu sei que tem mídias de segurança, enfim, mas o que a escola pode fazer para se proteger e prevenir, identificar, como a gente falou, né? Identificar perfis, prevenir e se proteger para que casos como esses não venham a acontecer mais. Difícil, né, Murilo? É. Porque, veja, não são casos em que você fala, a pessoa decidiu hoje, vai fazer amanhã, são Sim. casos que ficam, mas em qualquer forma, eu sempre falo que ainda há tempo de que a gente freie isso, de que a gente impeça isso, né? Eu acho que a escola não é a única responsável por isso, eu acho que a gente não deve falar em culpabilidade, mas em responsabilidade, e nesse caso a escola, você sabe, trabalhando com educação, que há toda uma rede de apoio, né, necessária, e que aqui no Brasil, infelizmente, a maioria das vezes não funciona. Quando eu falo em rede de apoio, são aquela rede de apoio de proteção que dá garantia para os adolescentes e crianças sobre os direitos dele, né, os direitos das crianças e do adolescente. E essa rede de proteção envolve muitas instituições. A escola é uma delas, e claro, é uma das principais. Mas existe a rede de saúde mental, a rede de assistência social, a segurança pública, conselho tutelar, família, né? Então, quando você fala o que a escola poderia fazer, eu acho que tem que todo mundo atuar em conjunto. É difícil a escola agir sozinha, mas se há alguma coisa que eu pudesse, se eu fosse gestora de uma escola, o que eu faria era rever todo a forma de atuação da escola para com a família e para com os alunos. E, claro, para com os docentes também, né? Mas eu acho que trabalhar mais a sensação de pertencimento, o acolhimento, a confiabilidade, um lugar que seja possível, Murilo, que as crianças cheguem e falem, olha, eu ouvi uma ameaça assim, assim, assado. Porque o que tem acontecido é que as crianças, os amigos ouvem, mas não têm coragem de contar para ninguém, porque não tem um espaço confiável para isso, né? E eu fico também pensando muito no dia seguinte, ou nos dias seguintes ao atentado, né? Então, como proteger, como dar amparo aos professores, aos estudantes, a toda a comunidade, aos pais, enfim, que viveram um episódio violento, de extrema violência como esse, para que eles se sintam ali confortáveis e até como você mencionou, a questão dos estudantes falarem também, se abrirem, falarem, ó, meu colega agiu de tal forma, está pensando de tal forma. Então, como criar essa rede de apoio? Acho que é um trabalho muito conjunto e muito do dia a dia também, né? De estar todo mundo Sim. próximo e tentar ali agir em conjunto para a gente tentar minimizar esse tipo de situação.
Murilo, nós estivemos em Aracruz, né, no último, Hum, num trabalho de pós-venção, quando houve o último ataque lá, estivemos na escola. E ali nós pudemos perceber o quanto esses ataques trazem de traumas, que podem ser traumas que já sejam ali visualizados, ou então outros que demoram mais, com médio e longo prazo, né? Os outros ataques, a gente pode perceber que tem pessoas que possuem traumas ainda que não puderam, não conseguiram ainda se livrar, não superaram, e o quanto é importante que todas as instituições se unam também. Então, em primeiro ponto que a gente fez quando nós estivemos lá foi ouvir essas pessoas. Então, a escola precisa, antes de voltar, né, uhum. a sua rotina normal, ela precisa dar um espaço de escuta para todos. E não é só a escola que é atingida, né? Quando uma escola é atacada dessa forma, muitas escolas se sentem também vítimas desse tipo de ataque, e sem contar que ali tem um certo número de alunos, docentes, funcionários, e tem os familiares deles, que a gente chama de vítimas indiretas. Então, é necessário que a escola acolha todo mundo, e aí não tem um certo ou errado, né, de que o que eu vou dizer. O importante é você estar aberto para poder ouvir essas pessoas que precisam, num primeiro momento, serem ouvidas sobre o que vivenciou e sobre como aquilo atingiu a sua vida. Acho que é o primeiro passo, né? Dentre muitos, são muitos. A escola sendo um palco ali de escuta de toda uma comunidade que está abalada, que está frágil, enfim, e que está tentando entender os motivos que acontecem tais agressões, digamos assim, né, Cléo? Sim, Perfeito, Cléo. Acho que é um assunto super importante, que a gente tem muito a evoluir, a aprender e a estudar, né? Acho que esse estudo que você coordena, que você comanda junto com a Thelma, acho que excelente, é um ponto de caminho para a gente identificar e começar a monitorar, né? Entender um pouco mais sobre o sim. assunto, para também saber como reagir nessa situação, né? Sim, exato. Hoje nós não temos, né, Murilo, um trabalho, um protocolo que a gente chama de pós-venção para aquele momento que aconteceu. Então, a gente também, em outros pontos, outras sugestões que a gente dá, é que se criem protocolos, porque quando acontece isso, Murilo, ninguém sabe qual o primeiro passo a Sim. dar. É bem complexo, porque atinge muitas pessoas, né, e várias instituições envolvidas também. Perfeito, Cléo, perfeito, Cléo. Infelizmente nós vamos ficando por aqui, Cléo. Poderia continuar esse bate-papo aí a tarde inteira. Quero muito te agradecer pela explicação, pela conversa, pelo papo. Foi excelente e foi um prazer recebê-la Obrigada. aqui no Conexão, viu, Cléo? Eu que agradeço, Murilo. Eu espero que as escolas no futuro sejam escolas que possuam, em sua razão de ser, um programa de convivência, né? Um programa de convivência pautado na ética, no diálogo, no acolhimento, e que isso possa ser muito mais importante do que apenas o conteúdo. Perfeito, Cléo, perfeito. Obrigado, tá? Obrigada, eu, Então, querido. Beth vai ficando por aqui. Está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music e outras. Antes de encerrar, gostaria de deixar um recado. Vem aí a Jornada Beth Nordeste, evento dedicado ao diálogo da educação básica pública e privada no Brasil, com diversos especialistas. O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, em Olinda, Pernambuco. Para saber mais, conferir como participar, é só acessar no site brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.